Olá, estudante do 7º ano, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa aula de arte, onde falaremos sobre a linguagem do cartoon e dos quadrinhos. Quais são os objetivos, então, desta aula? Compreender e aplicar os elementos que compõem as histórias em quadrinhos. Você sabe como são elaboradas as histórias em quadrinhos? Sabe quais são os elementos utilizados na construção dos HQs? História em quadrinhos. A HQ, que é a abreviatura de História em Quadrinhos, é criada a partir da reunião de vários elementos. Entre eles nós temos o texto ou o enredo, os balões, os letreiros e as onomatopeias, temos também as personagens. Em apenas uma página, o artista pode contar uma história completa, não é mesmo? Bom, o texto. Então, vamos falar um pouquinho sobre o texto. O texto é um dos elementos utilizados na criação em quadrinho. Ele pode aparecer na forma de balões ou de letreiros. O desenhista também pode criar uma história sem balões, sem letreiros ou sem onomatopeias. Ele pode usar quadrinhos só com desenhos. Você deve estar acostumado já a fazer leituras, né? E observar que muitos desses quadrinhos só aparecem os desenhos. E mesmo assim, você compreende todo o enredo da história, não é mesmo? Bom, então, vamos testar os seus conhecimentos? Vamos ao nosso primeiro quiz. Sobre o texto na história em quadrinhos, letra A. Pode aparecer na forma de balões ou letreiros. Letra B. Não é um elemento da história em quadrinhos. Letra C. As HQs não devem conter textos. Você acha que ela deve conter apenas desenhos? Então responde aí, letra A, B ou letra C.
E aí, será que você conseguiu responder certinho? Vamos ver qual é a resposta? Sobre o texto na história em quadrinhos, resposta letra A. Ele pode aparecer na forma de balões ou de letreiros, né? Então, o texto pode aparecer aí nas falas das personagens, né? Ou pode aparecer como uma narrativa, né? Para você que faz leituras de HQ, sabe do que eu estou falando. Bom, então os balões, eles podem ser de vários tipos, né? Se você acompanha, se você lê história em quadrinhos, você já viu diversos tipos de balões que aparecem lá, não é mesmo? Então, eles servem para comunicar diálogos, ideias, ruídos, pensamentos e as sensações das personagens. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Nós temos lá em cima o balão de diálogo, nós temos aqui um balão de pensamento, né? Quando a personagem está pensando, e esse do meio é alguém cochichando, falando bem baixinho. Onomatopeias, já ouviu falar desse termo? Sabe o que significa? Então, onomatopeia, essa palavra gigante, elas buscam reproduzir as vozes dos seres, os ruídos, os sons. Por meio da onomatopeia, a linguagem escrita e a linguagem visual, elas se integram. Então, você tem ali uma cena acontecendo, alguém caiu e a representação desse tombo, né? Então, aparece numa onomatopeia. Aqui, bam, né? Que será que é isso? Uma batida, né? Bom, então, testando aí a sua atenção, vamos ao segundo quiz. O que são onomatopeias? Letra A, são expressões faciais. Letra B, são os balões onde se escrevem as falas das personagens. Letra C, são palavras que buscam reproduzir vozes de seres, ruídos e sons. Então, o que você acha? Será que é letra A, B ou C? Responde aí que eu já volto.
Será que você respondeu corretamente? Vamos investigar? O que são onomatopeias? Resposta correta, letra C. São palavras que buscam reproduzir as vozes dos seres, ruídos e sons. Então, nós utilizamos a onomatopeia para representar diversos sons, né, que não tem palavras. Então, são letras, são símbolos que você usa, né, quando alguém cai, quando alguém dá um soco em alguém, né? Pou! Então, você tem esse recurso bem importante para reproduzir esses sons aí. Personagens. E aí, como que nós podemos recriar, né, ou criar personagens para as nossas histórias, né, em quadrinhos? As personagens, elas fazem parte da ação da história. Podem aparecer com fala ou não e serem representados de diversas formas. Elas demonstram emoções e expressões. Então, na criação do personagem, você tem a possibilidade de representar as emoções, né, desse personagem. E como que você consegue fazer isso, né? Com os recursos gráficos, né? Utilizando linhas, você vai conseguindo moldar a expressão, né, desse personagem, com cores, com formas, não só com linhas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, aqui do lado, nós temos vários personagens. Cada um deles tem um tipo de emoção. Como você acha que o primeiro personagem lá de cima está se sentindo? Você acha que ele está feliz ou triste? Na segunda linha, temos alguém triste, alguém feliz. Na terceira, esse aqui parece meio confuso, né? Cansado, entediado. E na última, né? Então, observe que você mudando ali algumas coisas, né, nesse personagem, você vai mudando a expressão do rosto e vai transmitindo isso para quem está lendo a história, para quem está visualizando, não é mesmo? Bom, agora eu tenho uma tarefa para vocês. Eu vou ler o passo a passo e vocês terão agora uma espécie de mão na massa. Então, você vai colocar a sua prática, né, o seu entendimento para conseguir realizar essa atividade. Então, primeiro passo, você vai criar uma personagem, né, para produzir essa atividade, que vai ser uma tirinha, tá? Essa tirinha pode ter, digamos, três quadros, né? Então, você vai criar um personagem e no segundo passo, se você quiser, se você assim desejar, você pode criar mais uma personagem para compor essa história. Então, você teria aí duas personagens, né, participando dessa historinha que você vai criar. No terceiro passo, então, você vai desenvolver uma narrativa. Você vai pensar numa história, né, que ela vai ter aí uma sequência e você vai desenvolver essa ideia que você teve. Então, no mínimo, são 3 quadros e você vai utilizar diálogos, tá? Então, a intenção aqui é que contenha diálogos, tá? No mínimo, você vai colocar nesse diálogo 40 palavras. E o tema escolhido é amizade, tá? Quarto passo. Então, você vai utilizar os balões. Você, dependendo da intenção aqui de cada fala, você vai utilizar esses balões. Lembrando que a gente viu lá
o balão de diálogo, o balão de pensamento. Então, você pode utilizar, né? Cochichando, então, tendo ideias, né? Pesquisa aí e tenta utilizar esses balões. Se você for utilizar onomatopeias, né? Então, você escolhe as mais adequadas. Vamos dar uma olhada nesses exemplos aqui. Olha, eu tenho aqui pou, bum, explosão, né? O pou pode ser um soco ali. Bang, bang, bang. Então, uma briga, né? O que aconteceu ali, né? Uma briga. Crash. Será que quebrou alguma coisa? Rasgou, né? O que aconteceu, tá? Então, relembrando aqui, você vai escolher um personagem, pode criar mais um, né? Mais uma personagem. Você vai pensar no enredo. Lembrando que pode ter, no mínimo, 3 quadrinhos, 40 palavras, beleza? E o diálogo, tá? Que vai acontecer aí, que pode ser com onomatopeias, né? Representando os barulhos, e o diálogo com os balões, ok? Então, vai pensando na sua historinha aí, que eu já volto.
E aí, como está o processo de criação da tirinha? Tá indo bem? Não se preocupe se não deu tempo de terminá-la agora. Você tem, né, depois mais tempo aí para continuar com a sua ideia, mas não deixe de fazer, ok? Bom, então nessa aula a gente viu os elementos que compõem uma HQ. Quais são os elementos que nós utilizamos na composição de uma história em quadrinhos? São eles: o texto, bastante importante, né, que pode ser feito com balões, com letreiros, com onomatopeias, não é mesmo? Vimos também as personagens que podem ter expressões faciais, né? Triste, tristeza, alegria, amor, rancor, né? Ódio, felicidade. Então é possível de se trabalhar com as expressões faciais e transmitir a ideia que você quer da sua personagem. Não se esqueça de fazer a atividade, né, proposta, mão na massa, que é a construção da tirinha, utilizando todos esses conhecimentos, tá? Então, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.